Hoje, na nossa aula de AED 1, a gente vai ver a última estrutura de repetição que falta, né? Que é a estrutura for, da linguagem C. Então, esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Depois de fazer uma introdução e apresentar os objetivos, a gente vai ver o uso do comando for, né? A sua estrutura. Em seguida, a gente vê alguns exemplos. Os objetivos da nossa aula de hoje são aprender a utilizar o comando de repetição for, e a gente vai ver tudo isso por meio de exemplos. O comando for, tá, ele foi criado como uma forma de facilitar a programação, porque quando a gente sabe o número exato, né, o número de vezes exato que um bloco de comandos vai ser executado, então é melhor a gente utilizar o comando for. Tá? Então a estrutura do comando for ele possui mecanismos para facilitar, né, a contagem do número de vezes que esse laço de repetição vai se repetir. Vocês devem ter percebido, conforme vocês foram usando o laço de repetição, a estrutura while, que é o seguinte: a estrutura while a gente sempre vai ter a inicialização de uma variável, né, uma condição que vai ser testada aqui no comando while e um incremento, né, de uma variável. Dessa forma a gente garante que esse conjunto de instruções vai ser executado por um número de vezes, né, determinado número de vezes. O comando de repetição, né, for, a ideia dele é colocar essas três instruções, a inicialização, a condição e o incremento, em uma linha só. Tá? Então já facilita e deixa explícito esses três comandos, a inicialização, a condição e o incremento. Então é assim que a estrutura do comando for. Tá? A gente já vai ter a inicialização, a condição e o incremento. E o conjunto de instruções que tiver dentro dessas chaves vai ser repetido. Certo? Vamos ver agora um exemplo para deixar claro como que é o uso do comando for. Tá? Um programa bem simples que é imprimir os n primeiros números em ordem crescente. Então o que a gente vai fazer? Vai receber o valor de n do usuário e está aqui os três comandos. A inicialização, a gente está inicializando em 0. A condição de parada, ou seja, a gente quer que esse bloco de instruções seja executado enquanto o i for menor que n, e o incremento, ou seja, a gente está incrementando aqui de 1 em 1. Tá? Bem simples, sem nenhum segredo. Próximo exemplo pede para a gente imprimir os n primeiros números, mas agora em ordem decrescente. O que vai acontecer? A única coisa que a gente tem que mudar é a inicialização da nossa variável. Tá? Agora ela vai iniciar em n. O critério de parada vai ser, né, i tem que ser maior que 0, ou seja, quando i for igual a 0, ele vai parar. E o incremento agora, na verdade, é um decremento. Tá? A gente vai estar decrementando a variável i em 1. Tá? Então, a mesma coisa que o anterior, só mudando esses valores do nosso comando. Próximo exemplo pede para a gente mostrar os n primeiros números pares. Bem simples também. Aqui, como a gente viu nos exercícios anteriores, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode inicializar em 0 e o critério de parada ser n, né? Incrementar de 1 em 1, e na hora de imprimir, a gente imprime multiplicando por 2. Né? Então, dessa forma, a gente garante que a gente vai imprimir só os números pares. A outra forma é a gente aumentar o incremento aqui, né? Incrementar de 2 em 2. A condição de parada, a gente vai ter que multiplicar o limite aqui por 2, e na hora de imprimir, imprime o próprio valor do i. Não precisa multiplicar por 2, porque eu estou multiplicando por 2 dentro do laço. Essa é outra forma de fazer, que eu vou deixar para vocês. O próximo exemplo pede para escrever um programa que calcule a soma dos valores digitados pelo usuário. A finalização da entrada de dados é encerrada quando o usuário digitar -1. A gente viu isso utilizando o comando while e o comando do while. E também é possível a gente fazer utilizando o comando for. Tá? A ideia é só mudar a condição de parada. Tá? A gente tem o inicializador, aqui a inicialização da variável i, e o incremento.
Tá? O i aqui está simplesmente servindo para contar quantas vezes a variável está sendo, o laço de repetição está sendo executado. Mas o critério de parada aqui é que o valor seja diferente de menos 1. Lembrando que nesse uso, né, nesse exemplo, é importante a gente inicializar a variável valor com 0, né, ou algum outro valor qualquer. Porque senão ele pode cair testar essa condição e já ser falsa, tá? E esse bloco não ser executado nenhuma vez. Então, inicializando aqui, eu resolvo esse problema. Próximo passo, recebe o valor do usuário e testa, né? Se o valor for diferente de menos 1, eu somo, acumulo ele na minha variável soma. E aqui, como soma está armazenando todos os valores, é importante também a gente inicializar ela em 0. E no final, imprime o resultado dessa soma. O próximo exemplo pede que a gente calcule a média dos valores digitados pelo usuário. A finalização da entrada de dados é encerrada quando o usuário digitar menos 1. Então aqui também é muito simples, igual ao anterior, tá? Critério de parada é o mesmo, a estrutura de repetição é a mesma. A única coisa que vai mudar é que a gente precisa agora imprimir a média, né? E não mais só a soma. Como que a gente calcula a média? A gente tem que dividir a soma pelo número de valores. Mas aí tem um detalhe aqui. Quando esse comando de repetição finalizar, aqui o que vai acontecer? A minha variável i ela vai ter a quantidade de valores que foram digitados pelo usuário. Tudo bem, né? Então o i é o contador. Mas aí o i ele também está contando quando o usuário digitar menos 1. Então a gente tem que descontar esse valor, menos 1, que foi digitado pelo usuário. Por isso que a gente coloca aqui, né, o i menos 1, para fazer esse desconto. Próximo exemplo pede para a gente escrever um programa que vai receber um valor n do usuário e vai imprimir o valor de n fatorial. Tá? N fatorial é quando a gente vai pegar n, multiplicar por n menos 1, depois por n menos 2, até chegar em 1. Né? Como que a gente faz isso? Né? A gente vai receber o valor de n do usuário e é basicamente parecido quando a gente faz a soma. A gente vai acumulando os valores na soma. Né? Mas aqui, ao invés de fazer uma soma, a gente vai fazer uma multiplicação. E o que acontece? É importante a gente já inicializar a nossa variável. No caso aqui, estou chamando a variável de fat. A gente tem que inicializar ela com 1. Por quê? Se eu inicializar ela com 0, se eu multiplicar 0 por qualquer coisa, vai dar sempre 0. Então aí o nosso valor vai ser zerado. Então eu tenho que inicializar a variável com 1 e, né, repetir esse bloco por n vezes. Ou seja, ele vai repetir de 1 até n. E em seguida ele vai acumular esses valores multiplicados aqui, tá? Em seguida, por fim aqui, ele imprime o valor do fatorial calculado. Esse exemplo pede que, né, dado um valor n fornecido pelo usuário, a gente deve calcular o valor dessa série, né? Essa série ela está somando 1 mais meio, mais 1/3, mais até o valor de n. Então é basicamente um somatório, né? Mas, o que acontece? Ao invés de somar o valor de i, a gente vai somar o valor de 1 dividido por i. Lembrando que é importante a gente colocar esse 1.0, senão, se eu colocar 1 inteiro dividido por 1 inteiro, aí o resultado vai ser um número inteiro. E no final das contas vai dar tudo 0. Então a gente colocando aqui 1.0 garante que o resultado dessa divisão vai ser um número real, né? Um número do tipo float. Então a nossa variável soma aqui ela tem que ser declarada como float. E dessa forma a gente vai acumulando os valores, né, desse somatório e no final a gente imprime o valor. Próximo exercício pede para a gente escrever um programa que leia um valor de n fornecido pelo usuário e calcule o valor dessa série, tá? Que é um somatório, mas ora o sinal é positivo, ora é negativo. Positivo, negativo. Então tem esse detalhe. E
aqui o denominador, né, é o valor de n elevado ao quadrado. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Tá? Então essa que é a ideia dessa série. Como que a gente faz? Tem duas formas de resolver, calcular esse somatório. Tá? A primeira forma é muito simples, parece ser complicado, mas não é. Olha só, a gente vai ter aqui, igual ao exercício anterior, uma variável soma do tipo float, que vai acumular esses valores, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai ter um bloco de repetição aqui, né, que vai variar de 1 até n, que são os valores que a gente tem aqui nos denominadores. Né? Aqui é 1, 2, 3 até n. E o que a gente vai fazer? Assim como no exercício anterior, a gente vai usar a variável soma para acumular esses valores. E a diferença aqui com o anterior é que o denominador está sendo elevado ao quadrado. Então eu multiplico i vezes i aqui, que aí a gente tem ao quadrado. E o sinal, o que acontece? A gente verifica a posição. O primeiro elemento ele tem sinal positivo, o segundo elemento negativo. Né? O primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo tem sinais positivos. Então, os ímpares têm sinais positivos. Os pares, né, 2, o 4, o 6, o 8, tá, vão ter sinais negativos. Então, assim a gente separa. Quando o i for par, o sinal, ao invés de somar, a gente subtrai. E quando ele for ímpar, a gente soma. Tá? Essa aqui é uma primeira forma de fazer. A segunda forma é o seguinte: a gente cria uma variável para representar o sinal. Tá? Então aqui o sinal está sendo como uma variável, começa com valor positivo, ou seja, valor 1. E o laço de repetição é a mesma coisa. E o que acontece? A gente pega o somatório, né, calcula a soma, igual na solução anterior, mas aqui a gente vai multiplicar pelo sinal. Tá? Na primeira iteração vai ser positivo, tudo bem. Aí na segunda, como ele vai ser negativo, eu pego o sinal e inverto ele, multiplicando por menos 1. Tá? Aí na segunda iteração, ele vai subtrair. Aí eu vou multiplicar por menos 1, o sinal vai ficar positivo. Aí na terceira iteração, ele soma. E assim vai alternando os valores. Tá? Com isso em mente, o que a gente precisa fazer então? Né? Eu vou fazer um laço de repetição. Né? Não posso começar em 1, porque todo número é um divisor de 1. Né? 1 é divisor de todo número. Então eu tenho que começar em 2. E vou até qual valor? Até n-1. Tá? Então a minha condição aqui é que o i seja menor que n. E eu vou incrementar o i de 1 em 1. Tá? Aí o que eu vou verificar? Se o resto da divisão de n por i, se o resto é igual a 0. Se for igual a 0, né, o que acontece? Significa que o número não é primo. Então eu não preciso mais verificar o restante. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar o comando break e sair desse laço de repetição, porque eu já sei que o número não é primo. Para dizer se o número é primo, ele tem que executar para todos esses valores e nenhum deles, o resto da divisão tem que ter dado 0. Tá? Então o que vai acontecer? Se ele executar esse laço de repetição para o número que é primo, o que vai acontecer? A minha variável i vai finalizar esse laço de repetição com o valor i igual a n. Tá? I igual a n, porque ele testou todos os valores e não encontrou nenhum divisor. Tá? Aí o que vai acontecer? Para saber se o meu i, né, foi igual a n no final desse laço de repetição, eu posso dizer com certeza que o número é primo. Tá? Então essa é a ideia para resolver esse problema. A outra estrutura de interrupção do laço é o comando continue. Tá? O continue, diferente do comando break que interrompe, o continue ele vai saltar uma iteração. Tá? É como se o bloco tivesse sido alcançado e ele vai passar para a próxima iteração. Então vamos ver agora um exemplo de como que a gente utiliza isso. Olha só. Aqui a gente tem um laço de repetição for, que está começando em 1 e vai até 10. Né? Quando i for igual a 11, ele para, incrementando de 1 em 1. Mas aqui o que vai acontecer? Ele está imprimindo os valores de i.
Mas quando o meu i for igual a 5, ele vai passar para a próxima iteração, quando o i for igual a 6. Tá? Ele incrementa, passa para a próxima, que é o i, já incrementando o valor do i igual a 6. Então olha só, na hora de, quando eu for executar esse programa, ele vai executar para o i igual a 1, vai imprimir o valor, i igual a 2, vai imprimir 3, 4. Quando chegar no 5, ele verifica, o valor do i é igual a 5. Então o que ele vai fazer? Executa o continue. Quando ele executar o continue, ele vem para o final, né, do comando for e passa para a próxima iteração. O i vai ser incrementado e vai imprimir o 6, depois o 7, 8, 9 e o 10. Essa que é a ideia do comando continue. Agora vamos ver esse programa, esse exemplo que pede o seguinte, né? Dado um valor n fornecido pelo usuário, informe todos os divisores de n. Tá? Quem são os divisores de n? São todos os números que o resto da divisão de n por esse número, o resto da divisão tem que ser igual a 0. Tá? Então, se o resto da divisão de n por um número qualquer, significa que esse número é um divisor. Tá? Então, aqui, o que a gente está fazendo? Recebe o valor de n do usuário e a gente vai aqui, dentro desse laço de repetição, né, que vai repetir de 1 até n menos uma vezes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e verificar o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, o que vai acontecer? Essa condição vai ser falsa e ele executa isso aqui, imprimindo, né, informando que o número é um divisor. Se o resto da divisão for diferente de 0, o número não é um divisor e ele passa para o próximo, tá? Executando o continue aqui. Então essa que é a ideia do comando continue. E a gente finaliza por aqui, tá? Espero que tenha sido claro nessa aula. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.